Oi, gente, eu sou a Cíntia do Viajando com a Cíntia e eu estou aqui com o Dimitri Cosma do Canadá Diário. E a gente vai bater um papo sobre viagem, falar um pouquinho sobre o Canadá, né? Mas antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Bora? O Dimitri fez faculdade comigo, isso tem algumas décadas. Algumas décadas, alguns Né? milênios. Tem uns 10 anos mais ou menos que ele se mudou para o Canadá. Ele é youtuber, ele tem um canal grande chamado Canadá Diário, que fala sobre imigração, fala sobre a vida, a rotina no Canadá, e curiosidades e muitas outras coisas. E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Me conta como foi quando você se mudou, quando você resolveu se mudar para o Canadá, o que te levou a isso e como foi a tua experiência quando você chegou. Bom, eu sempre quis morar no Canadá, eu sempre tive essa ideia, né? Desde pequeno eu já tive essa ideia de morar no Canadá. Meu pai conhecia o pessoal que veio pra cá também, se deu bem aqui no Canadá, né? Eles foram pro outro lado, foram pra Quebec, lá pra parte francesa, né? Mas de qualquer forma, assim, eu sempre fiquei com o Canadá na cabeça. E aí surgiu essa oportunidade, não foi, foi uma questão de querer ir para um outro país, ter uma experiência, uma vivência em outro país. Eu sempre digo assim, né? Muitas pessoas falam, ah, não, eu quero sair do Brasil. Você sempre tem que se perguntar, você quer sair do Brasil ou você quer morar em outro país? Ou morar no Canadá? Né? Assim, é isso que você tem que sempre se perguntar. Você quer fugir ou quer ter uma experiência nova, né? Então, eu, no meu caso, assim, nenhum dos casos não dá para dizer que um caso é errado ou não. No meu caso, eu queria ter essa experiência nova, né? No Canadá. Na verdade, a gente sempre vê ou o copo meio cheio ou meio vazio, né? Ele está na metade. Você escolhe como você quer ver. Você quer ver pela experiência boa de conhecer um país novo, de conhecer uma nova cultura, ou porque você quer fugir, porque você não aguenta mais essa porcaria que está acontecendo, não sei o quê. Eu acho que é tudo uma Sim. questão de ponto de vista, é uma questão de maneira de pensar, de sonho, né? E de ver de maneira positiva as experiências, não importa qual seja. Sim, e na verdade, assim, ninguém está errado. A questão é, se você sai com a mentalidade de fugir, entre aspas, talvez você não se dê tão bem, ou talvez se dê mal, eventualmente. Porque sua cabeça ainda está no Brasil, vamos dizer. Você tem que pensar como as pessoas do lugar onde você vai. Você tem que mudar a sua mentalidade. Você não pode, por exemplo, se você quer ir morar no Canadá, você não pode pensar como brasileiro. Você tem que pensar como canadense. E eu acho que isso você já deve estar pensando já tem um tempo, porque você já tem 10 anos que está aí. É, a gente muda um monte de coisa, um monte de preconceito que a gente tem, um monte de coisa que a gente cresceu acreditando naquilo, a gente muda, né? A gente acaba. Você tem que estar aberto a isso. Essa é mais um dos motivos, né? É por isso que é importante você estar aberto para um novo país. Não é só Canadá, né? Falando de um jeito geral mesmo, né? Para um Vários outro países. país qualquer que você decida ir, né? Se você quiser ir para a Irlanda, se você quiser ir para a Nova Zelândia, quiser ir para a Austrália, sempre a gente é a nossa mentalidade que tem que mudar. A gente tem que pensar como a cultura do lugar onde a gente vai. A gente tem que estudar muito antes de se mudar. Né? A gente tem que estudar sobre o país, a gente tem que estudar sobre a cidade, sobre o estado, sobre como funciona o sistema, seja de política, de saúde, de educação, tudo você tem que estudar. Então, assim, por exemplo, se eu fosse me mudar para o Canadá, eu já ia pensando de forma canadense. Na verdade, eu já tenho, no meu coração já está no Canadá faz. Olha aí. Desde que eu fui para lá em 2016, eu me apaixonei e não tem jeito dessa paixão sumir, né? Tem que voltar, hein? Tem que voltar para cá, hein? Não, eu pretendo voltar. Agora é uma questão de Olha dinheiro. aí. Né? Assim É. que eu tiver oportunidade, eu vou voltar, com certeza, porque tem muita coisa para conhecer nesse país maravilhoso que eu sou apaixonada por tudo, qualidade de vida, natureza, só o frio que é bem frio, né? Dependendo de onde você Não, que mané frio. Que eu tô Vancouver é tranquilo, ó. chuvoso, né? Depende do lugar, né, também, depende do lugar. E É a verdade. Cíntia, eu vou fazer um protesto aqui, já fiz já no meu canal, vou fazer aqui também no canal da Cíntia. Cíntia veio pro Canadá e não veio me visitar aqui, hein, ó. Protesto aqui, público. É verdade. Olha aí. Mas tem história também, né? Na época eu não cabia na tua casa, eu perguntei se podia, você falou, ah, não, é muito pequena. Eu falei, ah, então tá. Olha só. Então, Ela foi para, na verdade, ela não foi para a província aqui de British Columbia que a gente mora. Ela foi lá para Alberto, Alberta, né? Você foi? Alberta. isso. É do lado, né? Encostado. É, do lado. É o estado do lado. Sim, pois é.
Mas é que a gente queria ir para Banff, o Gi, ele queria esquiar. Né? O sonho dele era esquiar. E como em Banff tem várias estações de esqui, a gente falou, é para lá que a gente vai. Saía mais barato que Jasper, que era perto também. E quando ele me mandou o link do Google com Banff. Aí ele mandou as fotos. Eu falei, meu Deus, é para lá que eu quero ir. Aquela foto lá do Moraine Lake, né? Inesquecível, aquele azul turquesa, aquela água. E pior que eu não conhecia o Moraine Lake. Pois é, o lago mais bonito de todo o universo. Eu não conhecia, o parque estava fechado quando eu fui, por causa era época de acasalamento de ursos. Olha só. Aí não podia. Eu falei, não acredito que eu perdi essa oportunidade. É uma desculpa para vir de novo. Exatamente. Eu já penso assim, mais um motivo para vir. Dessa vez eu quero ir em outra época, porque eu fui na época do degelo, então eu peguei uma semana de neve e uma semana de sol. Eu peguei sol. Eu falei, não acredito, eu peguei 27 graus no Canadá. Mas aqui é quente mesmo, no verão é quente. O pessoal não tem ideia disso, né, na verdade. Chega a 40 graus, tem lugar que chega a 40 graus. Então, aqui o hemisfério norte, as estações são muito bem definidas. Então, assim, no calor faz calor, no frio faz frio, né? No outono fica tudo amarelo e na primavera fica tudo colorido. Sim, basicamente. Aqui no Brasil é tudo uma coisa só, assim. Esfria um pouquinho, esfria 10 graus, esquenta 10 graus né? Claro, depende. No mesmo dia, né? No Brasil, no mesmo dia, várias estações. Em São Paulo. Aqui definiu, é isso, né? Na verdade, depende do lugar. Em São Paulo, são várias estações no mesmo dia, né? Agora, você vai para o Nordeste, está calor o ano inteiro. Também. É verdade. Tem isso. Então, vejamos que o Brasil é muito grande. Se você for parar para pensar no mapa, a parte ocidental da Europa é praticamente quase o tamanho do Brasil. Sim, verdade. Né? É muito grande. O Brasil é muito grande, tem muita coisa aqui. Vários países juntos, né? Exatamente. É engraçado que na Europa você sai de um país para outro com o tempo que aqui você vai de um estado para outro. Pois é. De carro. Aonde você já foi no Canadá? Viajou, assim, de cidade, estado? Por incrível que pareça, a gente não viajou muito pelo Canadá todo. A gente quer fazer até para o canal mesmo, material para o canal, a gente quer fazer uma viagem cruzando o Canadá inteiro. A gente ainda pretende fazer isso. A gente já foi para Toronto, para Alberta, né, para Calgary e aqui em BC, em Vancouver. A gente, na região, né, de BC. Agora, na região de BC também tem outras cidades conhecidas também, mas a gente vai muito também para os Estados Unidos, que é muito próximo, né? A gente cruza a fronteira, de onde a gente mora, sei lá, 20 minutos para os Estados Unidos, de carro. Então a gente não tem que fazer, não tem que fazer hoje, vai para lá, entendeu? Cruza lá só para passear no shopping lá, entendeu? Nossa, eu achei que fosse, sei lá, umas 3, 4 horas de viagem, pelo menos. Não. Para Seattle, que é a cidade que é a maior cidade aqui perto de onde a gente está, dá umas 3 horas mais ou menos de carro. Para Seattle. Agora, Estados Unidos mesmo dá 20 minutos, meia hora. Então, assim, é meio sul, vocês estão meio no sul do Canadá. Pois é. Mas assim, a gente não fala que vai bastante, não vai tanto até. A gente prefere ficar por aqui mesmo, que aqui já tem bastante coisa para ver e tal também. Mas a gente vai para lá também, até de voar para lá, porque é muito barato, né? Então, assim, daqui do Canadá para os Estados Unidos é muito barato. Então, a gente bastante para Califórnia, Nova York, já foi. Então a gente porque é muito barato, muito acessível, né? Nova York é perto de Toronto, né? Bem Sim, perto. Nova York é perto de Toronto, exatamente. Mas o bom é que morando no Canadá você ganha em dólar. É muito mais acessível e é pertinho, né? Então seria, sei lá, como aqui a gente mora em São Paulo e para o Rio de Janeiro, de avião. Mais perto, se pensar para ir para os Estados Unidos é daqui onde eu estou mais perto do que ir para o Rio, né? Para cidadezinhas mais próximas, cidadezinhas maiores, um pouco 20 maiores. minutos você não está nem em Campinas. Pois é. Aí o detalhe é que não tem pedágio em lugar nenhum, hein? Não tem pedágio aqui no Brasil. Então você vai tranquilo, assim. Nossa, não tem pedágio aí? É muito raro, muito raro. Gente. Eu fui para Banff, você sabe que bom, você não sabe que é longe, que você não foi de Vancouver para Banff de carro. Mas eu já fiz os cálculos no Google Maps. Bem longe, dá umas 8 horas, mais de 8 horas, né? Por aí. E assim, não tem um pedágio numa estrada
lisa, assim. Você vai sozinho, o carro anda. Incrível. Aquela estrada lá que tem, que vai de Calgary a Banff, né, também. É uma linha reta, né, se você quiser, você fecha o olho e pisa no acelerador e vai. Não, eu fui a viagem inteira aqui de Vancouver para Banff e para Calgary sem pisar no acelerador, só no piloto automático. Então, assim, sem frear e sem nada, só no piloto automático, assim, incrível. É absurdo. Nossa, não tem nem esforço nenhum, né? Esforço nenhum, tá? Aperta o botãozinho e vai. Parece que tá jogando videogame lá, beleza. Nossa, gente. Muito bom. Que sonho, que sonho. Pois é. Então, Jimmy, me fala sobre a qualidade de vida que você tem no Canadá. Quais as diferenças que você tem lembrança do Brasil e do Canadá? A gente sempre compara, né? Assim, é inevitável. A gente vai para o Brasil sempre, assim, né? Tem Com como uma certa frequência. A gente sempre compara, assim, sem querer falar mal. A gente nunca fala mal do Brasil, né? A gente adora o Brasil, adora a comida do Brasil. A melhor comida do mundo é a comida brasileira. Não existe outra no universo. Mas assim, a gente sempre compara, né? Mas eu acho que a questão da segurança é muito importante, né? A gente andar na rua sem precisar olhar para trás, andar na rua 3 horas da manhã, numa rua escura, sem precisar olhar para trás, né? Isso é uma coisa que não tem preço. Então, quando a gente vai para o Brasil, isso daí que é o maior impacto para a gente, né? A gente adora o brasileiro, a gente sempre adora o brasileiro, principalmente, né? Então a gente tem muito contato com o brasileiro aqui, porque eu sempre, quando eu vou trabalhar, eu prefiro trabalhar com brasileiro, porque brasileiro também é um dos povos que trabalham melhor, assim, eu me dou bem, né? A gente tem mais afinidade de qualquer jeito, mas acho que a questão da segurança é o maior impacto, assim. Sinceramente, é isso que sempre a gente salta os olhos, né? A qualidade de vida também, da gente poder sair na rua e para qualquer lugar, assim, tem muitas opções, né? De graça, por exemplo. São Paulo também tem, né? A gente é de São Paulo também. São Paulo tem muita coisa de graça, que a gente simplesmente não fica sabendo, porque a gente aqui em São Paulo só pensa em trabalhar, e quando a gente vai ver, a gente acaba não vendo em volta, né? A gente não... o tempo que a gente tem é escasso, e aí, sei lá, chega só no final de semana. Aí no final de semana é o tempo que você tem para ver os amigos, é o tempo que você tem para ver a família, é o tempo que você tem para descansar, para ver televisão. Então, assim, a gente acaba a maioria das pessoas aqui em São Paulo acabam não conhecendo tudo que a gente tem de bom aqui. Eu mesmo não conhecia, né? Antes dessa mudança que eu fiz, quando eu trabalhava, eu não conhecia nada, eu não ia em museu, sabe? Não ia em exposição. Para mim, quando eu pensava em museu, eu adoro museu, mas eu falava, quando eu vou lá para o México, eu vou lá no museu, né? A gente pensa isso, é verdade. Muita gente pensa isso. Dos outros, vou ver o museu dos outros, não o nosso. Chile, aí você fala assim, eu saía correndo atrás de museu. Eu quero museu, eu quero museu. Aí, quando eu vou ver aqui, em São Paulo tem um monte de museu, um mais lindo que o outro. Então, assim... Nossa, eu ia muito. São Paulo. Isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, que eu acho que de São Paulo, comparando São Paulo com aqui Vancouver, especificamente, São Paulo é um pouco melhor. Tem mais coisas, mais opções disso. Principalmente de graça. Né? Que eu sou mão de vaca, então tudo que é de graça é sempre melhor. E isso é uma coisa que eu sinto falta. Né? Aqui tem muita coisa. Aqui, principalmente em Vancouver, tem muita coisa de natureza. Quem gosta de coisa de natureza, de graça, né? Obviamente. Pois é. Coisa de natureza, aqui ganha de disparado, obviamente. Agora, eu, como sou nerd, coisas nerd, assim, é mais. Acho que São Paulo tem mais opções, assim, um pouco mais opções. Isso é uma verdade. Plano de saúde, como é que funciona aí? Plano de saúde, então, algumas províncias é completamente de graça, outras províncias você paga uma taxa mínima mensal, que dependendo da sua renda, inclusive, que é, sei lá, se a sua renda for boa, tal, é mais ou menos $100. Se a sua renda for muito boa, $100 e poucos. Se sua renda se a sua renda não for boa, pode ser até isento. Você não paga nada e não tem nem opção de plano de saúde particular, tá? É o mesmo hospital para todo mundo, entendeu? Isso é interessante e é excelente. Eu comparo o hospital daqui com o hospital de plano de saúde de São Paulo, por exemplo. Aqueles hospitais... Só que não é chique, né? É diferente. Ele é eficiente, mas não é chique. Entendeu? Eles se concentram no que tem que ser, né? No que é certo, né? Não no que você quer mostrar para os outros. Né? Aqui, por exemplo, outro dia meu pai precisou ir para o hospital
E, assim, como o plano de saúde dele é muito bom, então ele foi para um hospital bom. Só que o que acontece? Ele vai lá, faz um exame e eles não, vamos internar. Porque aí Tudo eles internam. No Brasil, eles tudo adoram eles internar. internar, porque eles começam a fazer vários exames. Teve exame que ele fez 2, 3 vezes. Ele falou, Nossa. meu, quero, para que isso? E eles queriam deixar ele uma semana para ganhar dinheiro do convênio. Né? Então, assim, era para tirar mesmo. Tipo, isso aconteceu umas 2, 3 vezes deles fazerem 1 milhão de exames. Aí meu pai, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí liberou do nada. Você não tem nada, pode ir embora, é isso? Depois de muitos anos. Ele falou assim, se vocês não me liberarem, eu vou sair pelado pelo corredor. Aí eles liberaram. Olha só. Não, mas eu não sei, né? Também não sei se era para ter liberado também, né? Não sei. Não, eles estavam inventando de um monte de coisa pra fazer, não tinha nada, sabe? Olha. Era... É um cofrinho, né? O paciente acaba sendo um cofrinho. Isso acontece, aí coloca ele naquele quarto que parece, sabe, tipo, aquela coisa Matrix, sabe? Então, assim, tipo, tem... Todo chique, né? Chiquérrimo, chiquérrimo, não tem necessidade. Eu acho que o importante de um hospital é a qualidade, é o serviço, é o atendimento, se a pessoa está sendo bem tratada, se ela não está, se ela está tomando o remédio certo, se ela não está. Então, para mim, o importante de um hospital é isso. Você não precisa ter um hospital cheio de eletrônico, cheio de última geração de tudo. Eu acho que o importante é funcionar, né? Sim. E se no caso do Canadá essa maneira funciona, isso que importa. Aqui é eficiente, eles vão direto naquilo que precisa e pronto. Eles não têm firula, né? Direto ao assunto mesmo. Mas é muito bom, muito bom. As vezes que a gente precisou, foi tudo ótimo. Atendimento é bom. É engraçado, por exemplo, no Canadá não tem muita diferença de classe social, né? É todo mundo mais ou menos classe média. Não tem uma classe mais baixa e uma classe rica, assim, que nem esse disparate que tem aqui. Até existe. O canadense médio é assim mesmo, é isso. Até existe, por exemplo, existe homeless, né? Morador de rua, existe. Né? Mas assim, são pessoas que ou tiveram problema com droga, tem problema com droga, né? Ou com, sei lá, algum problema psicológico, alguma coisa. Mas o médio mesmo, todos são tratados da mesma forma. Inclusive o hospital é mesmo para todo mundo, pro bilionário e pro morador de rua. É o mesmo hospital. A impressão que eu tenho é que no Canadá não tem aquela ambição louca de querer ser milionário, porque todo mundo está bem, não, né? Todo mundo está bem, todo mundo é educado, todo mundo é honesto, né? As pessoas não querem te passar para trás, elas não têm esse interesse, né? Que aqui tem. Uma das coisas que eu mais me apaixonei no Canadá foi exatamente, além da natureza, assim, que é um absurdo, as pessoas, né? As pessoas, a maneira que elas te tratam, a maneira que elas falam com você, né? Eu lembro até hoje aquele programa aquele vídeo que você fez, que você falou que se uma pessoa deixar uma bolsa no banco da praça e no dia seguinte ela volta a estar lá. Assim, acontece, não é que não acontece roubo, né? Também não existe paraíso. Bater carteira, assim, isso daí pode acontecer, mas não tem violência. Eu não conheço um caso de roubo de uma pessoa chegar com uma arma para o outro para roubar. Não conheço um caso nesses 10 anos que eu tô aqui, entendeu? Não, assim, o máximo que existe, sei lá, se a pessoa não tá na casa dela, o bandido sabe que não tá, entendeu? Eles entram, de repente entram para roubar a casa se não tiver ninguém. Não existe o bandido, entendeu? Encarando você para roubar, entendeu? Isso é uma coisa, assim, não existe. Isso não existe mesmo. E é isso, essa sensação mesmo de todo mundo mais realmente mais igualitário mesmo, sem dúvida. O presidente da empresa não ganha muito mais do que sei lá, o funcionário lá comum, entendeu? Ele vai ganhar um pouco mais, mas não é uma coisa tão absurda, entendeu? Não, até no própria política, né? Quando sei lá, o prefeito, ele não tem assim
que não é que nem no Brasil, que é um disparate, sei lá, tipo, o político ganha, sei lá, 30, 50 mil de salário, ainda tem 11 mil de bolsa terno, 10 mil de bolsa avião, né? Não tem todas essas regalias que a gente tem aqui, né? É uma coisa bem mais honesta, digamos assim. E é tudo transparente, né? Se tiver, tudo que tem tá lá público, entendeu? Exatamente tudo que ele tem, entendeu? De direito. E o salário dele não era. O salário do primeiro-ministro, eu me lembro, eu não vou lembrar agora do número, mas eu vi há um tempo atrás, é um salário ok, entendeu? Assim, um bom salário, mas não é uma coisa absurda, entendeu? Então é isso, é essa coisa igualitária mesmo, é mais igualitário, né? Obviamente que existem os bilionários também, existem, mas na média é mais igualitário. Ai, que país lindo! Olha só. E como é que é emprego, né? Se, por exemplo, vamos supor, uma pessoa quer se mudar para o Canadá, mas como é que ela... Quanto tempo mais ou menos demora para arranjar emprego? Quais são os tipos de emprego que uma pessoa pode conseguir arranjar, querer? Eu sei que a maioria das coisas você fala no seu canal, né? Mas pelo menos assim, a gente faz aqui, aí se a pessoa se interessa, ela vai lá no teu canal. Vai lá pro Canadá Diário, pois é. Lá a gente tá há 10 anos falando sobre tudo isso, inclusive. Exatamente. Em detalhes. A questão de emprego é o seguinte: tem emprego para todo mundo, diferente dos Estados Unidos, que assim, o brasileiro não consegue, tem que ficar ilegal lá praticamente, né? Aqui você vem de uma forma legal. Então é muito mais, o processo é muito mais tranquilo para você vir legalmente. Então o emprego você pode trabalhar na sua área, exatamente na sua área, muito rapidamente. Tem uma quantidade absurda de empregos. Tem também a questão de empregos mais rápidos assim, de empregar. Sei lá, você quer trabalhar, sei lá, no McDonald's, você consegue agora. Vou lá em 1 minuto eu consigo, entendeu? Tá faltando, o pessoal tá lá, essas pessoas para trabalhar. Na sua área também, aqui você precisa fazer algumas adaptações, entendeu? A gente vai com o nosso currículo brasileiro, aqui é diferente. Então, você tem que preparar seu currículo para isso, você tem que aprender um pouquinho como trabalhar na sua área. Mas para se adequar um pouco à mentalidade canadense, entendeu? O mais difícil são empregos que você precisa de credencial, se credenciar. Então, por exemplo, médico, você precisa validar seu diploma, né? E engenheiro, essas coisas. Agora, sei lá, você trabalha com computador, né? TI, por exemplo, imediatamente você consegue emprego, né? Inclusive, você consegue oferta de emprego antes de estar oficialmente. Se uma empresa te der uma oferta de emprego, ela banca para você seu processo e traz você para cá. Então ela já te contrata e banca seu processo, entendeu? Eu conheço muita gente mesmo que veio assim, de TI, né? TI é na hora, TI a pessoa também é laçada imediatamente, né? Você, sim, você tá perdendo tempo aí. É isso, tem para todo mundo. Esse aqui foi só a primeira parte. Vai ter outra parte ali na próxima semana. E é isso aí, gente. Esse foi Dimitri Cosma, do Canadá Diário, de É a Vida, Meus Queridos, e até de outros canais que vocês vão ver ali no canal dele. Quem quiser saber de Canadá, vai lá no Canadá Diário, youtube.com/Canadá Diário, e conhece um pouco mais sobre Canadá, né, Cíntia? A gente vai fazer outro vídeo, mas falando sobre outros assuntos também, outras viagens, né? Mas antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação, caso você não tenha se inscrito ainda. Não esquece que eu tenho o meu blog, que é o viajandocomacintia.com.br, e o meu Instagram, que é o @viajandocomacintia. Muito bom. Beijo. Valeu. Valeu. Beijo no coração aí pra vocês. Até mais.